Bom dia, pessoal. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia ao pessoal que acompanha o programa Psicologia em Foco. Pessoal que nos acompanha pelo aplicativo, pela rádio, que nos assistem no YouTube, que nos assistem no Facebook. Graça e paz do Senhor Jesus, mais um sábado e estamos aqui, para mais um programa. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre um tema que eu especialmente acho muito interessante, que são as nossas emoções. Mas o que eu vou estar trazendo hoje? Quando as emoções saem do seu controle. Olha só que tema importante, A gente precisa saber e olha que as nossas emoções saem várias vezes do nosso controle. Não é do meu, do seu. Realmente a gente em muitos momentos acaba se perdendo um pouco. Então é importante a gente saber sobre isso e o que podemos fazer. Mas eu quero ver aqui o pessoal que está já ligadinho conosco, que está nos acompanhando. Então aqui eu vi que a Laís já está em sintonia. Bom dia, diz que está nos assistindo. Que bom, Laís, chama as amigas aí, chama o pessoal para também estarem aqui conosco na audiência. Então o pessoal que está chegando, a gente vai dando as boas-vindas e desejando um dia de bênção hoje para todos nós. E compartilhe, como eu falo, chame outras pessoas. Eu sei que sempre os programas da rádio, eles são assistidos depois, fica a gravação, mas quando participa ao vivo é sempre melhor, Até porque às vezes quando tem algum brinde, algum sorteio, alguma coisa, é sempre para quem está ao vivo, não é? Então faça isso e vamos compartilhando e vamos chamando outras pessoas, compartilhando aquilo que nos ajuda, a gente compartilha também com os nossos amigos, com as pessoas que nós gostamos. Então, dando continuidade, começando já a falar sobre o tema, quando as emoções saem do seu controle. A gente sabe que a nossa vida, ela não é uma linha reta. Isso eu até já comentei, já conversei em outros momentos, a nossa vida, ela tem oscilações. A nossa vida, a vida se pauta exatamente por esses momentos que oscilantes. Ora lá em cima, muito feliz, muito alegre, muito empolgado, ora aqui embaixo que a gente não está às vezes tão bem. Então ela não é uma linha reta. E isso são as nossas emoções que determinam, e nesses altos e baixos a gente vê, percebe e encontra a atuação das emoções. Então, por que eu trouxe hoje esse assunto? Eu fiz até algumas anotações aqui, porque eu não quero esquecer de falar algumas coisas para vocês, da importância da questão de nós aprendermos. E aí, às vezes, a gente diz assim, de uma forma automática. É necessário controlar as emoções. Não, eu tenho que ter o controle. Então, tem que controlar a raiva, tem que controlar o medo, tem que controlar a alegria. E eu não gosto de falar controlar. Por quê? Quando a gente fala controlar, é aquela que a gente tem a sensação, e é o que acaba acontecendo, que as pessoas, que a gente acaba fazendo, que é engolir, controla. Não, eu tenho raiva, eu tenho medo, mas eu não posso demonstrar. Eu estou triste, mas eu não posso demonstrar. E aí eu guardo. Vai acumulando aquilo, vai entulhando. Nós vamos ficando entulhados. O que é estar entulhado? É quando não mais tem espaço para nada dentro de mim, no meu interior, porque eu estou entulhado. Quando um poço está entulhado, ele não tem mais água, Porque ele está todo cheio de pedras, ele foi entulhado. Ele não consegue se tirar a água dali. Quando nós estamos entulhados, não tem mais espaço. Então, uma gotinha, mínima coisa, pode fazer um grande estrago na nossa vida, porque não tem mais espaço para nada. Nessa situação, é o que acaba, que eu falei do controle, é o que acaba trazendo prejuízo, porque uma pessoa, ela passa a vida inteira controlando a sua tristeza. Ela tem tristeza, mas ela tem tudo sob controle. A vida inteira ela passou sob controle. O que vai acontecer mais lá no final, mais à frente, depois de um determinado tempo, essa pessoa vai cair numa depressão profunda. É possível que isso aconteça. Eu não digo que sempre que falamos do ser humano, a gente não fala
Vai acontecer, é assim. Mas há uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de que isso aconteça. A pessoa, ela vai controlando a sua raiva. Ela tem raiva e ela controla. A gente vê muitas vezes a expressão corporal das pessoas, e eu já vi, e a gente vê, se vocês passarem a observar, vocês verão, muitas vezes a pessoa, ela fica com tanta raiva, ela controla a sua raiva, que ela faz assim, ela tem esse movimento de cerrar os punhos. Isso é uma raiva contida, sob controle. Porém, eu não estou dizendo que tem que sair por aí, tô com raiva, sai batendo nas pessoas e faço. Não. Mas a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. Não controlá-las. Porque se eu controlo a minha raiva hoje, se eu controlo a minha raiva, se eu controlo, vai chegar um dia, uma hora, que ela vai me desorganizar, que ela vai vir assim com muita força. E eu não vou conseguir daí ter esse tal controle. E aí eu vou sofrer com isso. Eu poderei me autoagredir. Muitas vezes isso acontece. Eu poderei agredir alguém. Eu poderei destruir alguma coisa. Porque a raiva é uma energia. As nossas emoções são energia. É energia. Então, como a raiva ela é uma energia negativa, ela vem mais do nosso lado sombra, que o que é o nosso lado sombra? É o nosso lado das dos nossos pontos negativos, daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que não é tão bom. Todos nós temos. Eu, vocês, todo mundo. A gente não é aquela pessoa maravilhosamente perfeita. Embora eu possa até querer dizer, às vezes a pessoa quer dizer, porque eu fiz certo, porque eu faço certo, porque do meu lado tá tudo ok. Não existe isso. Mesmo quando a gente não tem a intenção, mesmo quando a gente não quer, a gente comete falhas e a gente tem pontos, sim, negativos que precisam ser trabalhados, que são os nossos defeitos. A gente tem as qualidades e temos os nossos defeitos também. Então, por isso que eu falo, a gente não tem que controlar, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. E isso com todas. Alegria, felicidade, seja qual for a emoção, tristeza, medo, raiva, seja qual for, a gente tem que aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos, porque quando a gente aprende a lidar, a gente sabe como fazer, a gente se conhece e a gente vai aprender e vai descobrir quais são os caminhos que eu trilhei, quais foram os caminhos neurológicos mesmo, né, neuronais, quais foram os caminhos que eu aprendi na minha família, com a minha ancestralidade, que eu percorri todo esse tempo de vida que se tem. 20 anos, 50 anos, 70, 15, não importa. Todo o tempo, não importa a idade que tu tens. Mas a gente percorreu já um caminho. Então a gente aprende a lidar, a gente se conhece e começa a melhorar e fazer coisas para mudar. E daqui a pouco mais eu vou falar algumas coisas que nos ajudam, tá? Mas como que nós aprendemos? Não é? De onde que vem? Por que algumas pessoas são mais amorosas, mais doces e outras talvez são mais bravas, mais questionadoras, umas são mais expressam mais, outras são mais reservadas, introspectivas, enfim, todas essas pessoas. Por quê? Isso nós aprendemos com a nossa família, veio da nossa família, é de lá que a gente aprende isso, né? Então a gente vê que nós repetimos, não é, a maneira como nós aprendemos, que aí eu falo que é da nossa ancestralidade, os nossos ancestrais, quem são? Quando a gente fala ancestral, às vezes a gente pensa assim, nossa, lá o homem das cavernas. Não, são os nossos avós, os nossos pais, eles vieram antes que nós, não é? Eles chegaram primeiro aqui e merecem todo o nosso respeito. O próprio texto bíblico já nos traz isso, né? Fala lá que é um mandamento de honrar pai e mãe. E aí lá não diz assim, honrar pai e mãe, vírgula. Se eles forem legais, se eles só fizerem coisas certas, se eles deixarem eu fazer tudo o que eu quero, se eles não têm questões a serem trabalhadas e mudadas na vida deles. Não diz isso. Diz assim, honrar pai e mãe. Ponto. Então, a gente precisa
E isso a gente pode trazer, a gente traz, porque a psicologia também fala, a gente precisa entender, respeitar essa ancestralidade, entendê-los, honrá-los, apesar dos pontos até que não são tão interessantes neles, que não são tão saudáveis, coisas que eu não concordo talvez, mas a gente precisa respeitar, extrair o que é bom e o restante não compete a nós. Não somos nós que fizemos, não somos nós que definimos ou não somos nós que mudamos. Mas a gente, voltando, a gente aprende com os nossos pais. E nós temos famílias de todos os tipos. Nós temos aquelas famílias que são aquelas famílias bravas, são mais bravas, que são questionadoras, que falam mais alto, que é mais agitada, que tudo é incisivo. A gente tem essas famílias. A gente tem aquelas outras famílias que são aquelas famílias doces, amorosas, mais tranquilas, que tem mais o toque físico, que tem mais a expressão de amor e de afeto com palavras, que são pessoas mais tranquilas. A gente tem essas famílias. A gente tem aquelas outras famílias que são mais reservadas. São famílias que não se falam quase, que quase não se fala sobre emoções, sobre sentimentos, sobre o que sentimos, sobre como fazer, sobre como eu neste momento, com algo que o outro fez, eu me sinto. Então, são famílias assim, reservadas. Quase não se fala disso. Quase não se fala do que sente-se. Temos essas famílias. Temos aquelas outras famílias que são mais introspectivas, que são mais com traços mais depressivos, que são melancólicas, que são, elas gostam demais de estar sozinhas, afastadas. Temos essas famílias também. E todas essas famílias, nós viemos dessas famílias. Quando a gente olha para a nossa família, para as gerações anteriores, quando a gente olha para os nossos pais, para as famílias deles, quando a gente olha para os nossos avós, bisavós, e a gente vai olhando, a gente observa certas características. A gente percebe, e vocês, quem está me ouvindo, com certeza já identificou, a minha família é tal. A minha família é a brigona, a minha família é agitada, é essa que briga, que reclama. Não, a minha família é amorosa. Cada um já identificou a sua família. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Qual que é a família melhor? A tua família é a melhor. Sempre. Porque todas as famílias têm dificuldades, têm desafios. Mas eu acho que a amorosa é melhor, porque fala que ama, tem mais o toque físico, enfim. Não sei. Não existe certo. Em ser humano não existe o certo. Essa aqui é certa, as demais são erradas. Não. Porque todas têm dificuldades, todos têm problemas, todos têm situações a serem melhoradas e trabalhadas. Mas nós viemos dessas famílias, desse tipo de família. E, de repente, a gente pode até ter me passado, tem outras também, com outras características, porque a humanidade vai evoluindo. Mas nós viemos dessas famílias, Cada um, e isso transfere para nós o quê? Um caráter emocional. É esse caráter emocional que eu vou herdar. Por quê? Porque se eu cresci, se a minha família é uma dessas que vocês já identificaram, eu cresci vendo isso, e desde lá do tempo da época que eu estava na barriga da minha mãe, já comecei a receber essas informações. E vem de lá. Eu vou crescendo nessa família, e aí eu vou aprendendo, eu vou recebendo essas informações, eu vou desenvolvendo esse caráter emocional, e eu vou pela repetição, eu vou aprendendo, assimilando, e é isso que eu vou transmitir, é dessa maneira que eu vou ser, é dessa maneira que eu vou lidar com as emoções. Por exemplo, uma criança que a mãe fica muito brava, briga com ele, com ela, e fica muito bravo. Aí ele vem e dá um beijinho na mãe, por exemplo. Abraça e dá um beijinho na mãe. E aí isso, a mãe, ele quebra aquele gelo da mãe. Ele toca a mãe com aquele afeto, com aquele carinho. E aí a mãe passa, já não tá mais brava com ele.
Tá, acontece uma vez. Aí, em outro momento, acontece uma outra situação, ou da mãe, ou de alguém, ou da professora, ou do pai, e ele vai dar um abraço, ele é afetuoso, ele dá um beijinho e resolve aquela situação de conflito. O que isso, essa criança está crescendo e ela está aprendendo? Que o afeto, que esse gesto quebra, derruba aquelas barreiras. Então, essa pessoa vai se tornar uma especialista em desarmar conflitos, em sair de situações difíceis através do afeto, do carinho, do toque físico, de uma palavra doce. Ela vai aprender isso, ela veio construindo e repetindo várias vezes. Ela aprendeu isso, então ela vai usar. Porque ela aprendeu, deu certo e ela foi fazendo. E aí ela vai se tornar uma especialista nisso. Mas pode ser que também aconteça de uma família, uma criança, que para ela ser ouvida, para ela ser vista, para ela ser percebida, notada, o que ela precisa fazer? Chorar, gritar, elevar o seu tom de voz, para que vejam, para que ela seja escutada. Ela precisa ficar brava, ela precisa defender impetuosamente o seu ponto de vista, mesmo enquanto criança. E aí, quando ela faz isso, os adultos param e prestam atenção nela. O que ela vai começar a aprender? Toda vez que ela precisa ser ouvida, que ela precisa dar atenção, ela vai fazer isso. E aí ela faz uma vez, e ela faz outra, e ela faz outra. E ela vai repetindo esse comportamento, esse modelo. E aí ela vê que dá certo. Toda vez que ela faz isso, ela recebe o que ela precisa. Como que essa pessoa vai se tornar? Ela vai se tornar uma especialista em agir dessa forma. Ela vai se tornar um adulto que vai fazer isso, vai repetir isso. Então, é caráter emocional que a gente traz e aprende com a nossa família, com as nossas famílias, que são essas que eu falei, alguns dos modelos. E isso é pela repetição. A gente tem da família, a gente recebe isso e a gente vai repetindo e isso se concretiza, se fixa em nós, no nosso aprendizado. Assim como tudo, nós desde que nascemos, antes até de nascermos, nós já estamos aprendendo coisas, comportamentos, lidando com as emoções. Então isso aí é um aprendizado de lidar com as nossas emoções. Então vai ser aquela pessoa que provavelmente vai fazer isso no seu trabalho, na sua casa, né, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Vai repetir, porque foi assim que a pessoa aprendeu. Não é que ela queira fazer assim. Muitos de nós, a gente nem para pensar sobre isso. A gente simplesmente repete, porque a gente aprendeu, foi fazendo e não para assim. Eu faço isso porque assim a gente não faz um processo lógico. A gente não faz uma análise daquilo que da maneira como nós nos comportamos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós não somos sempre uma lua cheia. Sempre. Não. Nós temos oscilações, nós temos dias e dias. O que é isso? Não ser uma lua cheia. Como que é a lua? A lua não tem fases? Tem dias, tem semanas, né? Que a lua, a lua cheia. Tem momentos, tem outra fase da lua que é a minguante. O que acontece na minguante? Ela vai minguando. A crescente, ela vai crescendo. Então são fases da lua. Assim como a lua tem fases e é comprovado cientificamente que a lua, né, o astro, lua, ele interfere, ele influencia sobre a terra, sobre as ondas do mar, sobre gestação, sobre uma série de coisas. Nós também, seres humanos, temos fases. Então tem dias, pode ser que hoje eu não esteja totalmente alegre, feliz, contente. Hoje não, hoje eu estou mais triste. Hoje, né, eu estou com raiva porque aconteceu alguma coisa. Eu estou com medo. Eu estou muito feliz por algo que aconteceu na minha vida. Tudo isso são fases, como as fases da lua. E isso é assim, esse é o natural. E aí vem as oscilações que eu falei lá da vida, que não é linha reta. Né? Então a gente tem esses momentos, a gente tem essas fases, porque a gente não está sempre 100% bem. Não é assim, a vida não é assim. Só que o que a gente precisa cuidar é para não mergulhar num desses momentos e lá ficar dentro de uma caverna.
Então tá triste, tá ruim, eu sou depressivo, eu só quero ficar assim, esse é o meu jeito, e eu me escondo, coloco a cabeça num buraco, entro para dentro de uma caverna e não saio. Esses dias eu até falei sobre sair da caverna, né, numa rede social. Exatamente. A gente pode até entrar na caverna, e nós entramos muitas vezes na caverna. A gente entra, tem fases da nossa vida que é entrar na caverna. A gente entra na caverna. Só que a caverna, a gente não pode voltar para trás. Vou voltar, não quero mais essa caverna, vou sair. Não. Entrou na caverna, é um caminho sozinho, solitário, meu somente, e que eu tenho que seguir, eu tenho que avançar, eu tenho que ir em frente, seguir, caminhar. Eu não posso ficar lá parado, prostrado. Porque eu vou ficar lá e não vou sair nunca, porque a caverna não vai se abrir assim, automaticamente. Não, eu tenho que caminhar para sair, para achar a saída, para achar a luz que vai me direcionar para onde eu tenho que caminhar, o destino que eu tenho que seguir, né, o caminho que eu tenho que seguir para sair dessa caverna. E aí a gente vai sair, eu vou achar a saída, vou caminhar, vou em frente, vou achar a saída e vou sair. Quando a gente sai da caverna, que é a caverna, o que seria a caverna? Esses momentos difíceis, doloridos muitas vezes, de introspecção, e que somente eu posso me ajudar. O outro vem e me apoia, mas eu preciso tomar a atitude, eu preciso resolver os conflitos que eu tenho interno, que são internos. Está refletindo aqui fora? Está. Com as outras pessoas? Sim. Mas são meus, são internos. Então eu tenho que resolver, eu tenho que entrar em contato com o meu conflito, resolver, e aí eu vou sair da caverna. Quando eu saio da caverna, eu saio uma outra pessoa. Porque ninguém passa pela caverna e sai igual. Ninguém passa por uma situação difícil, dolorida e sai da mesma forma. Então que a gente olhe para isso, pense sobre isso. Vem os momentos de caverna? Vem os momentos. A caverna a gente quer se esconder. A gente entra na caverna às vezes porque a gente pensa assim, eu vou entrar lá e vou sair pela mesma entrada. Não, entra e tem que sair pela outra, pela saída, não pela entrada. A gente quer se esconder porque tá tão difícil, tão dolorido, tão ruim que eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu quero entrar e ficar quieto num lugar. Só que precisa ter, por um tempo até pode ajudar, mas eu não posso ficar lá para todo o sempre. Não dá, porque eu não vou ficar feliz ficando lá. Porque eu estar lá, sozinha, longe de todo mundo, só comigo, não vai resolver o meu problema. Então eu vou continuar lá na caverna também ruim. Então por isso que eu tenho que caminhar, avançar, olhar aonde está a luz, seguir essa luz e sair dessa caverna. Que aí eu vou sair uma pessoa diferente, uma outra pessoa. Mas a gente vai para o intervalo, pessoal, que já fui sinalizada aqui. Tá? E aí eu volto continuando falando o terceiro ponto, não é, que nos traz essa questão do perder o controle das emoções, das nossas emoções, da sua emoção e o que fazer, tá certo? O rio de alegria está neste lugar. Há um rio que corre do trono
Pessoal, voltando então aqui, não é, do nosso intervalo da água, né? Porque senão eu não consigo falar muita coisa, fica ruim a garganta de manhã. Mas dando continuidade, né, aqui aos 3 pontos que eu estava trazendo, a gente já falou de 2. Então, o outro ponto que é muito importante, que a gente precisa lembrar e que eu quero trazer para vocês, é a questão de perceber e reparar. Tá, mas o que é isso? Então, perceber e reparar. É a gente fazer assim, a gente tem que começar a ter um olhar sobre nós, sobre a maneira como nós reagimos àquelas questões que a vida nos traz, que nós não temos controle, porque a vida nos traz situações e nós não controlamos isso. E como que nós reagimos, como as nossas emoções afloram diante disso. E aí a gente perceber que mesmo quando eu não tenho intenção de alguma coisa, às vezes a gente diz, mas eu não tive a intenção. A maneira, muitas vezes, como as minhas palavras, o meu comportamento, a minha atitude chega para o outro, é algo que fere, que machuca, é uma palavra espada que chega lá e cutuca, que fere direto, vai direto no coração da pessoa e fere. Não é aquelas palavras ásperas, duras, não é uma palavra doce, não é uma palavra fofinha, não é uma palavra boa, mas é uma palavra que penetra assim, vai muito pontual ali naquela pessoa. Então a gente precisa entender que mesmo quando eu não tenho a intenção, as minhas palavras, as minhas atitudes, os meus comportamentos podem atingir o outro de uma maneira bem ruim e bem dolorida, não é? Mesmo não tendo intenção. E aí a gente precisa reparar. É importante a gente perceber, não é, que não fez bem para o outro e a gente tentar mudar isso, buscar fazer de uma outra maneira, expor, conversar, não é, falar sobre como nós nos sentimos, ouvir o que o outro também tem a dizer, como se sentiu, para que a gente possa ter esse processo de reparação, não é? E nos despertar e nos colocarmos no lugar do outro, serem empáticos com o outro, porque é natural da gente olhar só o nosso lado, só aquilo que me atingiu, mas eu não olho também que existe a verdade da outra pessoa, o lado da outra pessoa, a maneira como a outra pessoa reage, a maneira como essa outra pessoa aprendeu, e que a gente só consegue caminhar, a gente só consegue acertar, alinhar o passo, acertar, se a gente procurar olhar, reparar também, corrigir, fazer diferente, mudar. Não é somente a minha verdade. A minha é a minha verdade e a verdade do outro. Então a gente precisa olhar isso. Que até quando nós não temos a intenção, muitas vezes nós ferimos as outras pessoas. Com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com uma ausência. E nós somos bem especialistas em fazer esse tipo de coisa. Por que que nós fizemos isso? Porque muitas vezes, na grande maioria, nós não sabemos lidar com aquela situação. Nós não sabemos lidar com o que a vida nos traz. Eu não sei como fazer, eu não sei como resolver. E aí eu acabo, por não saber, eu acabo tomando algumas decisões, tendo algumas atitudes. E muitas vezes nós deixamos de falar, nós colocamos o outro na geladeira, nós ignoramos, nós deixamos de lado, nós não ouvimos. E tudo isso é porque eu não estou sabendo lidar com aquela situação. E aí eu faço isso, só que isso também causa dores na outra pessoa, causa feridas e não resolve a situação, e não resolve o nosso problema, e não nos aproxima, e não derruba as muralhas, não derruba, né, os muros. Pelo contrário, cada vez traz mais afastamento, traz mais dificuldades. Então esses são os 3 pontos, né? A gente tem um caráter emocional que vem da nossa família, nós temos momentos, nós temos oscilações, nós temos fases, e nós precisamos perceber e reparar, perceber quando eu faço algo que não foi bom, que atingiu o outro de uma forma negativa e que eu não quero, que eu não gostaria, que são pessoas que nós amamos, pessoas especiais, mas que a gente acabou de alguma maneira fazendo isso, ou porque a gente às vezes teve uma fala agressiva, forte, às vezes acontece, o outro fala e eu dou uma rebatida na hora, ou às vezes pode até ser que eu não tenha feito uma fala agressiva, mas foi numa hora errada, que o outro não aceitou, não foi no momento adequado,
A minha fala foi tranquila, mas não foi na hora adequada. E aí aquela outra pessoa não recebeu bem. E aí isso gera um conflito, traz dificuldade, traz problemas que precisam depois se voltar, olhar, reparar, fazer diferente, mudar, para que a gente possa continuar bem, para que a gente possa não ficar com essa ferida, com esse machucado, mas que a gente possa caminhar à frente, seguir em frente e seguir bem. Então a gente precisa fazer isso. Por isso que é tão importante a gente olhar e ver o quanto que o outro, né, a gente fazer uma avaliação do quanto que para o outro também isso está, de que maneira isso está chegando. Tem a minha maneira de receber, a minha maneira de sentir, mas tem a maneira do outro também, né? E a gente faz isso, a gente fala de mau jeito muitas vezes. Nós tendemos, nós seres humanos, a gente tende a achar assim, ó, que o outro tá errado, que o outro errou, que o outro não fez ou que o outro fez. Então é sempre o outro, a outra pessoa. Mas não é só o outro. Ou não é sempre o outro. Tem a minha contribuição também. E a gente precisa, eu não posso me eximir disso e achar que tudo é responsabilidade da outra pessoa. Isso é um comportamento de acomodação que, entre aspas, é fácil para mim colocar responsabilidade sobre outros. Não, eu também tenho responsabilidade. Porque a gente fala de mau jeito, a gente tem essa raiva fria. O que é essa raiva fria? Essa raiva fria é exatamente isso, é o ignorar, é o deixar o outro de lado, é de não perceber, excluir, ficar indiferente. Excluir, às vezes, é eu deixar. Abandona, exclui, se torna indiferente ou quer ter esse comportamento de indiferença para ferir, para magoar o outro. E isso não é bom, não é desse jeito, não é dessa maneira. Então, isso é uma raiva fria. Nós ferimos as pessoas, nós também ferimos as pessoas, nós somos feridos por elas e ferimos as pessoas. Isso acontece sempre, só que a gente precisa ir se curando, nós vamos nos curando. Então não é só o outro que me fere, eu firo também. Então a gente sempre tem que lembrar disso, porque a gente gosta de dizer que é o outro que está errado e eu estou sempre certa, eu sempre faço tudo certo, porque na minha cabeça tudo que eu fiz foi o perfeito. Eu não tenho o que reclamar. Será? Porque nós fizemos isso, a gente fere o outro. E aí tem até a historinha, não sei se vocês já ouviram, do porco-espinho, né? Que o porco-espinho, eles não se aproximam muito, eles ficam mais distantes porque eles têm espinhos. Só que às vezes eles precisam, para passar por alguma situação, para se aquecer, se aproximar. E aí eles acabam nessa aproximação, o que acontece? Se ferindo. Uns ferem os outros, mas depois uns ajudam os outros a se curar também. Então é a mesma coisa, a gente fere o outro, não é só o outro que me fere. Quando o porco-espinho se aproxima, não é só o da esquerda que fere o da direita. O da direita também fere o da esquerda. É dos dois lados. Então a gente precisa entender isso, que nós somos nós. Tem as minhas questões, tem as questões do outro. Então a gente precisa fazer isso, precisa se olhar. E por que muitas vezes que a gente não dá conta das situações que a vida nos traz? E aí é um ponto de nós refletirmos sobre nós. Por que eu não estou dando conta? Por que isso é tão pesado para mim, é tão ruim? E aí a gente precisa de ajuda. A gente precisa da nossa própria ajuda. A gente às vezes vai precisar da ajuda do outro e não tem problema. A gente vai precisar da ajuda de um líder, de um pastor, de um padre, de um líder religioso, seja qual for a tua fé. A gente vai precisar de um amigo, a gente vai precisar de um profissional, mas a gente vai precisar de ajuda. E a gente precisa de ajuda porque a gente não é autossuficiente. Nós sempre precisamos de ajuda. E a gente não pode e não deve ser orgulhoso a ponto de: não, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ajuda. Ninguém tem que me ajudar, eu mesmo fico quieto no meu canto e resolvo. Não resolve. Sofre, massacra o teu corpo físico e não resolve. Então a gente precisa aprender a manter a lidar com as nossas emoções, com aquilo que nós sentimos, com a raiva, com o medo, com a alegria, com a tristeza. A gente precisa fazer isso, né? Nós não somos os senhores das verdades. Nenhum de nós, nem eu, nem o outro, a gente não é senhor da verdade. A gente precisa, em vários momentos, de ajuda, sim. E a gente precisa,
fazer isso, se ajudar para aprender. Quando a gente se conhece, quando a gente busca e começa a entender como lidar com as nossas emoções, a gente começa a mudar e aí a gente passa a saber responder o outro, a saber lidar com o outro. E esse responder não é só na fala, não é só responder verbalmente, mas é responder no comportamento, na minha interação, no meu jeito de ser, no jeito de lidar com as situações. Porque daí eu vou aprendendo. Se eu não consigo alguma coisa, se eu não sei, que às vezes a gente não sabe mesmo, a gente busca ajuda. E aí o outro nos ajuda a enxergar melhor, a nos dar uma visão, porque quem está de fora tem uma visão diferenciada da minha visão, que estou no centro do problema, né? Então a gente precisa saber, a gente precisa fazer isso, não é? Mas existem, não é, 2 pontos que eu vejo e que são importantes e que já a ciência vem nos trazendo, que a gente, não é, realizando conosco, a gente consegue melhorar muito a maneira de lidar com as nossas emoções, não é? Que é, primeiro, a respiração. E aí vocês vão dizer, mas respirar, todo mundo respira toda hora. Sim, a gente está respirando para não morrer. Mas não é só essa respiração assim, é o respirar. Sabe quando eu tenho uma situação assim ruim, ou estou com muito medo, ou muito triste, ou com raiva, respira. Faz uma respiração profunda, mas é profunda, aquela que vai chegar, vai encher os pulmões, realmente. Que não vai parar aqui no nosso diafragma. Porque quando a gente está tensa, tá com raiva, tá com medo, o que acontece? A gente fecha aqui o diafragma e aí a nossa respiração é aquela respiração bem curta. Só isso. É uma respiração curta, não é uma respiração que expande, não é? Expande os pulmões, enche de ar toda a cavidade, todo o abdômen. Não. E é essa respiração que ela nos acalma. Por quê? O que acontece quando a gente respira? A gente oxigena o nosso cérebro. E a gente precisa de oxigênio no cérebro para a gente pensar melhor, para a gente analisar a situação melhor, para a gente poder ter uma visão. Tudo melhora quando eu levo oxigênio ao meu cérebro. Então a respiração é importante. Faça isso, respire. Qualquer situação, respira profundamente. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 7 vezes, respira. Tu vai perceber que quando tu faz esse processo de respirar, automaticamente teu corpo vai relaxar, tu vai oxigenar o cérebro, tu vai olhar a situação de uma outra maneira. Talvez sem eu respirar eu já ia dar uma batida, assim, eu já ia dar uma resposta automática. Quando eu faço esse exercício simples, que é o respirar, quando eu faço esse exercício de respiração, eu já não vou falar, eu já não vou fazer aquela coisa no ímpeto ali. Não, porque daí eu consigo perceber, eu consigo pensar. Porque oxigenou toda a minha região cerebral e eu não vou agir pelo sistema límbico, que é ali do impulso, que é o sem pensar. Eu não vou agir sem pensar. Então, respiração. Respiração é fundamental. Respira sempre, para aprender a lidar com as nossas emoções, para saber lidar com as nossas emoções. Outra sugestão é a meditação. E aí vocês vão me dizer assim, mas eu sou cristão, eu não faço meditação. E quando eu estou falando meditação, gente, eu não estou falando de religiosidade, da meditação, não é lá dos hindus e desses e daqueles e dos orientais. Não estou falando nada disso. Eu não estou falando. Meditação, por exemplo, a oração é uma meditação. E a meditação cristã, tu vai poder usar a meditação. Eu sou cristã, eu acredito em Deus, então eu não vou buscar de uma outra crença, de uma outra fé. E eu não estou falando nada contra, porque cada um vai seguir aquilo que acredita, não é? Mas existem meditações para, não é, voltadas que são cristãs. É eu meditar, é eu colocar uma música tranquila e parar e fechar os olhos, de repente ficar ali uns minutinhos, 10 minutos que seja, tranquila, pensando, ouvindo aquela música, deixando ela invadir o meu pensamento. Mas quando eu vou fazer isso,
Vem um tanto de pensamentos na minha cabeça, eu não consigo parar de pensar. Ninguém para de pensar. A gente sempre pensa. E é exatamente isso, para desacelerar o pensamento, para deixa eles irem passando. Deixa eles vão passando e eles vão se acalmando. Então, a meditação, a oração, e a oração, ela faz parte, ela é considerada, a ciência traz isso como meditação, porque a nossa tendência, a maioria das pessoas, quando se fala em meditação, elas pensam lá dos hindus, dos japoneses e desses, né, de várias crenças. Não, de místico, não é isso. Isso também pode ser, mas não é só isso. Quando nós meditamos, quando nós temos esse tempo interno conosco, né, de olhar interno, de acalmar a nossa mente, isso nos acalma, altera regiões do nosso cérebro, comprovado, pode buscar, quem quiser, eu posso até mandar alguns links depois, comprovado, altera regiões do nosso cérebro, altera de forma positiva, rejuvenesce. Quer ficar jovem aí, quer se manter? Faz isso. Rejuvenesce, comprovado, chega a dar 10 anos de diferença da idade cronológica da aparência da pessoa. Então, por quê? Porque a pessoa vai se acalmar, ela vai ficar mais tranquila, ela vai pensar antes de falar, ela vai ser uma pessoa mais sossegada, e tudo isso vai ser menos irritada, vai fazer com que menos estresse, menos cortisol no sangue. E aí essas coisas aí, menos radicais livres. Tudo isso é o que envelhece. Quanto mais irritado, quanto mais estressado, quanto mais com raiva, quanto mais envelhecida eu vou ficar. Quanto mais calma, quanto mais tranquilo, quanto mais sossegado, quanto mais na paz, mais jovialidade. Então, quer ficar jovem? Faça isso também. Então, esses 2 pontos, tem outras coisas que a gente pode fazer também, mas esses são 2 grandes pontos que nos ajudam a aprender a lidar com as emoções, a pensar, a olhar para o outro quando o outro me joga a bola muito forte, né? Que a gente dá o exemplo, jogou a bola forte, o outro joga de lado mais forte ainda. Então, quando o outro joga uma carga de emoção tão forte em mim, eu respiro e aí eu vou conseguir lidar e até perceber que o outro não está tão bem, não está legal, e que daí eu não vou reagir daquela maneira que não vai ajudar. Então, pense sobre isso. Né? Resumindo, né, das nossas características emocionais, nosso caráter emocional, vem de 3 pontos, só para a gente finalizar esse tema, que é relação familiar, que é aquilo que a gente aprendeu com a família, que a gente repete, que eu dei os exemplos lá no início. O aprendizado, né, porque a família me passa essa informação e eu aprendo com essa família. E a repetição, porque eu estou aprendendo como? Repetindo. Deu certo para mim? Funcionou para o que eu queria? Funcionou para eu evitar um conflito, para eu sair do conflito? Funcionou para eu ser ouvida? Eu vou repetir. Então eu fico aí especialista nesse comportamento. Né? Lembra que eu falei, de especialista. E 2 coisas que podem me ajudar. Respiração. Podem não, ajudam. Respiração. Respira, oxigena o cérebro. Ficou, para não fazer besteira, respira. Lembra, respira. Quantas vezes for necessário. Profundamente. E medita, faz meditação. Vai te ajudar. Certeza. Então busca isso. Busca melhorar, busca aprender a lidar com as tuas emoções. Faz a tua oração, tem o teu devocional. A meditação devocional é ótima. Tem o teu devocional, tem o teu momento. Comece o teu dia bem. A primeira coisa que eu faço no dia é fazer isso. Depois eu me conecto com o celular, com outra tecnologia, com isso, com aquilo, com mensagem, com e-mail. Depois, primeiro se conecta contigo. Primeiro, vou entrar para um evento, para um momento importante. Respira. Tem a tua meditação. Faça isso, que com certeza vai te ajudar imensamente. Tá certo? Então, sobre o assunto, finalizei. Hoje queria trazer isso para vocês. Quem tiver dúvida, quiser saber mais, manda um direct para mim no meu Instagram. Meu @ é psicovida_Elisandra Vieira. Manda uma mensagem, eu vou gostar de saber se fez a diferença na tua vida, se te ensinou alguma coisa, se tu gostou, se não, enfim, manda uma mensagem para mim. Outra coisa, eu quero responder, eu ia responder 2 coisas, só que não vai dar tempo, eu acho. Vamos ver, tem 5 minutos, né? 5 minutos, né?
Primeiro, algumas pessoas têm me perguntado, no meu Instagram, mandado mensagem, perguntando assim, o que a psicologia faz, como que eu posso me utilizar da psicologia. As pessoas muitas vezes pensam que psicologia é só terapia, é só terapia individual. Não é. Então, eu vou falar brevemente aqui. Outro dia eu posso até explicar melhor. Tem muitos trabalhos, tem muitas coisas que a psicologia se utiliza para alcançar as pessoas, para ajudar. Então, o trabalho da psicologia não é, o psicólogo ele não faz só terapia, ele não é só para terapia individual. A gente trabalha com grupo. Hoje eu vou falar vou dizer um pouco de algumas coisas que eu faço, que é trabalho com grupo terapêutico, grupo criativo, grupo livre de assuntos, com assuntos diversos, grupo para mulheres, o meu foco é trabalho com mulheres. Grupo para mulheres nessas linhas, grupo terapêutico, terapia de grupo de estudo. A gente, no momento, estamos estudando 2 livros, com 2 grupos distintos, um para mães e outro para mulheres no âmbito geral, que traz a questão da identidade, enfim, trabalhando esses pontos de atitudes, comportamento, identidade. E vários palestras, workshop, vivências, tudo isso melhora a vida das pessoas, ajuda as pessoas e alcança e leva a psicologia, que não é só a terapia. Então, brevemente, só para explicar isso para quem me perguntou, mais de uma pessoa, então achei que era interessante estar falando aqui, porque alcança muitas mulheres, muitas pessoas. Outra coisa que também algumas mulheres me perguntaram, porque no sábado passado eu mostrei aqui 2 livros, um da pastora Thalita, que não é meu, eu não vendo ele, mas vocês podem encontrar em qualquer livraria, que é o Deixe-me Apresentar Você, que inclusive é um dos grupos de estudo, e esse outro livro aqui, que eu até trouxe hoje de novo, não sei se está aparecendo aí. Tá aparecendo. Que eu sou coautora. Muitas mulheres vieram me perguntar como que poderia conseguir o livro, esse meu livro, que era o meu, enfim, que eu sou coautora. Então, quem quiser, pessoal, esse livro aqui, eu tenho ele, tu consegue comigo, é só me mandar uma mensagem que eu vou te explicar, vou te passar tudo certinho o valor, como que tu pode fazer. Se for daqui de Uruguaiana, eu te entrego, te levo em mãos. Se não for daqui, eu envio, tem como enviar, a gente eu estou enviando pelo correio, tá? Então é só mandar uma mensagem para mim lá no meu direct, como eu falei, no @psicovida_Elisandra Vieira, que eu vou te passar as informações e vou estar te enviando, tá bom? Esse livro é de minha coautoria e eu tenho ele, tenho volumes disponíveis, então, inclusive, também tenho a versão digital. Quem se interessar, quem gosta mais do digital, pode estar também fazendo contato, que pode sim, a gente tem tanto produto digital como físico para a venda, tá certo? Então, sábado que vem estaremos aqui, novamente com um assunto muito legal, que eu vou até já adiantar para vocês, que é esse tal bichinho chamado tristeza. Então estaremos falando sobre esse assunto, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo sábado. Tchau, tchau.